Você pode ter certeza que você não vai ficar mais no seu estado natural. Não, não. Eu vou colocar o outro lado que você não quer encarar. Eu vou colocar você no seu lugar. Esse é o problema deles me liberarem, deles me apoiarem, deles saberem que eu posso ser o professor que eles tanto procuravam nessa escola. Alguém da raça adâmica que entendesse os professores alienígenas que ensinavam a morte na cabala ali. Ou seja, você pode receber um conhecimento de poder por ser quem você é, da família. Porque só a família tem um selo de altruísta na testa. Eles sabem disso. Eu fiquei sabendo no final. E fiquei sabendo que 5 da minha família, inclusive 3, foram retirados, faziam parte do Or. Or é luz em hebraico. Or 5, ou seja, na língua draconiana, Or é luz. Né? Na língua draconiana, Or é luz. A luz dos 5, ou dos 5 níveis da alma, ou do quinto andar, que é onde está usando o Anunnaki. 3 daqueles dos 5 não estavam corretos do jeito que eles queriam, mas era o que eles tinham. E aí deixaram eles estarem lá, porque era a única coisa que eles tinham no momento, era o melhor que tinha, e o melhor ficou lá. Então, só que como eu comecei a entender, comecei a desbancar aquela consciência deles pensarem, se sentirem e se acharem, o que acontece? Esses 3 ficaram inválidos e eles já sabiam que eles eram inválidos para aquele lugar, mas era o que tinha, deu para você entender? Tem que ser preenchido. Então eles tinham que ver de acordo com os melhores que ele tinha, como ele pensava, que não era como eles queriam que pensasse, mas servia para aprender. Deu para entender, né? Então aqueles 3 também foram retirados. Eu pude receber uma informação depois é que eu entendi por que eu estava recebendo aquilo, porque eu tinha que colocar 3 no lugar deles. Eu já sei quem é que vai ficar, o primeiro que vai ficar no lugar dele, até porque ele sentou comigo no lugar. Então eu vi ele chegando, eu vi ele estando lá. Eu sei quem é que vai ocupar um dos 3 lugares do OR 5 que saiu. Tem 2 vagas que eu quero ter certeza quem são. Tenho ideias sobre sentimentos que estariam lá, tá? Mas eu vou ter que saber. Tem 2 consciências que parecem muito que vão estar sentadas ali. São da... Na verdade, um é uma dupla. Um é uma dupla. Quer dizer, não é só um. Como eu poderia? São gêmeos, são almas gêmeas, mas porém vindas em tempinhos diferentes na mesma família. Mas são gêmeas. Só que por que é gêmeos separados assim? Porque um é justiça, o outro é amor. Então eles não queriam nem que viesse na mesma ovada, na mesma ninhada, sabe? Eles colocou um primeiro, depois colocou o outro. Então é mais velho que o outro, porque um dá a orientação para o outro. Então fica sob a tutela do mais velho, claro, né? Porque senão o amor fica estúpido. Então a justiça nasce primeiro, para proteger o amor, claro, né? Sem amor, sem justiça não serve. Então a justiça nasce primeiro para poder vir o amor, então, mas os 2 são um, então parece que esses 2 vão que são um, claro, vão assumir uma dessas cadeiras do trio aí, do OR 5. Mas dois dessa cadeira, como professor, ficou eu e minha mulher. Tá? Ficou eu e a minha mulher. Sendo os 2 que estavam sentados do outro lado, de frente com os 3 que estariam ali, para trazer um julgamento sobre a humanidade da raça adâmica, para ensiná-los e apacentá-los, cuidar deles, com o conhecimento de Cabala da mão esquerda, tá? Vocês têm que lembrar que é da mão esquerda, da mão da justiça. Então, o OR5 é a maior justiça que tem dos elementos aqui, dos elementares. Beleza? Deixando claro isso para vocês, porque está ligado ali a água, a terra, o ar, o fogo, 4, certo? 4 elementares, então tem 4. Seria 2, 2. Bom, o terceiro, o último, ali é o quinto andar, né?
ficaria com quem? Ficaria com os Anunnakis. Então, os Anunnakis ficam com 2 no final. Ficaria com os 2 que seriam 1, porque são almas gêmeas. Então, você atinge 6, ao invés de atingir 5. Compreende? Então, fica Or 6, não fica Or 5. É o Or dos 6, porque o último é gêmeo. Então, ele traz um irmão com ele. Então, o sexto fica duplo. Então, fica maior ainda a justiça. Fica ainda mais profunda a justiça ainda. Só estou esperando eles chegarem, porque parece que eles são eles mesmos, de acordo com o que eles estão me trazendo aqui, a hora de conhecimento aqui. Então, parece que são eles mesmos. Então, só tenho dúvida em um, porque ainda está meio que... Ele aparece de preto para mim, mas depois ele quer aparecer de branco. Um confuso. Sabe, me mostraram ele de preto, fazendo a cabala negra, que é a cabala da mão esquerda, mas aí, ao mesmo tempo fazendo a cabala da mandinga da mão branca, da mão direita, para fazer um falso amor e manter um falso amor, porque apoiou um lado que seria o religioso dele, o lado da idolatria dele, porque ele é um idólatra, ainda, tá? Ainda. Aí, porque os 2 que eu vi são daqui do Brasil. São daqui do Brasil. Só que tem um que representa a Europa, que na verdade vem ele e o irmão dele. Tá? Estou falando de homem, tem mulher também. Estou falando aqui de homem, porque o conselho não é só de homens. Então, pares. São pares, são família, né, cara? É família, cara. Família. Então, eu vou mandar chamar a família para se reunir, tá? De acordo com a cabala que eu estou recebendo. Eu estou chamando já a família para se reunir. Essas pessoas que eu sei, que eu não vou falar o nome deles aqui agora, mas eu estou falando para vocês que eu já sei, estou dando dica para vocês aqui, quando eles chegarem vocês vão saber. Então vocês vão ter a noção de quem eles são, beleza? Vocês vão ter a noção de quem eles são quando eles chegarem, mas eu já falei para vocês sobre eles até antes, para vocês entenderem por que eu falei isso. Porque eu já sabia o seu interior deles e o que eles vão realizar. Ó, desse O5, que vai se tornar O6, ou aliás, 2, né? Mas são é um casal, que sou eu e minha esposa, e 3, 2 são brasileiros, é íntimo, até amigo, tá? Que eu pude saber por que ele passou na minha vida agora, eu entendi por quê. Ele é um filósofo, ele é interior, um interiorano, ele vai para dentro, ele gosta de ir para dentro, também é da família, porque também é músico, mas os outros também ligados ao O5 são músicos, tá? São músicos, eles mexem com música até porque cantam para o Criador, preste atenção. Para o Criador, mesmo que eles não saibam disso. Parece que os 2 irmãos já sabem um pouquinho. Eu não sei o quanto eles sabem disso, mas pelas músicas deles são muito puras, nos sentimentos, entendeu? Eu fico pensando que eles já sabem alienígenamente o que eles estão aguardando. Estão esperando, por isso estão cantando sobre isso. Porque realmente é por um lado que, olha, você nem imagina que eles cantariam coisas que agora, cabalarmente, através da cabala que eu recebi, tem tudo a ver. Se eu não tivesse esse conhecimento, as músicas deles ficariam mundanas para vocês, como uma música de algum qualquer, ao qual você gosta de um e eu gosto de outro. Não, as músicas deles serão mundialmente conhecidas por todo mundo, justamente porque pertence ao Criador, cara. Ao Criador, eles cantam para o Criador. Olha a diferença da bagaça. Deu para você entender? É escolhido dele, não é meu. Eu só estou recolhendo eles para ele, para o Criador, para Enki. Tem que entender isso, gente, para não fazer essa dificuldade. Eu sou só um professor aqui para vocês. Vocês podem me perguntar o que vocês quiserem acerca daquelas dúvidas que vocês tiverem, porque de acordo com o que eu aprendi nessa cabala de 10 anos, que eu tive nessa escola, e que eu consegui sair vivo dela, graças a Enki e a criação que ele chamou de morte, eu pude sair vivo. E hoje estou aqui nessa consciência para ensinar vocês, para dar a vocês o conhecimento que vocês precisam para viver. Vocês precisam desse conhecimento.
Vocês têm que entender isso. É necessário. Deu para você entender? Senão você não fica vivo, cara. Como é que você vai ficar vivo diante da morte, cara? Me fala. Como é que você vai enfrentar a morte? Se entregando para ela, sabendo que não tem nada mais do que isso, a única coisa que você tem para dar para ela é a sua vida, porque é um ciclo. Chegou minha vez. É o ciclo da vida. Agora é a minha morte. Um dia eu nasci, agora eu vou morrer. Chegou a minha hora. Porra, maluco, que karma, hein, cara? Que aceitação disso. De tal maneira, cara, eu vou te falar uma coisa para vocês, que eu já quero deixar isso tudo aqui registrado, porque eles estão me lembrando, meus professores, meus mentores, vão me lembrando e eu vou falando para vocês, tá? Vocês têm que entender isso, que é só professores podendo falar como professores para você. Porque agora eu entendo como um professor, antes eu entendia só como aluno. Então, como professor, eu posso contar para você. Então, eu recebi sentimentos que hoje eu entendo. Antes eu não entendia, mas hoje eu entendo. Então, esses que ele separou, ele guardou para ele. Tem que se encontrar com ele, não é comigo, deu para você entender? Então, tem que ser um chamado dele, para eles ouvirem a voz dele, não é a minha. Tem que entender isso, não é a minha que eles têm que ouvir, eles têm que ouvir a voz dele dentro do seu próprio coração. E ouvir a minha, transmitindo elas numa, como é que a gente pode dizer? Numa frequência entendível. Que ele entenda o que ele quer dizer. Deu para você entender? Pronto. Então, eu só vou recolher essas consciências quando ele quiser que eu recolha, porque está ligado aos alemães, tá, gente? Tem que deixar claro que eu também já vi os alemães na escola, os midotados no Brasil, vi alemãos lá. Presta atenção, estava lá. Eram pessoas extremamente lindas, um coração super maravilhoso, que precisavam ser ouvidas, que amavam ouvi-las, porque elas são justas, deu para você entender, são almas justas, por a justiça severa, só que eu não concordo com o que alguns usaram de a justiça para fazer, que é sacrifício de crianças, sacrifício de humanos, da raça adâmica, claro que para eles é classe D, classe dispensável, então não tem como seguir com essas consciências, né? Então eles se aproveitam delas nos seus rituais para receber em troca uma bênção para continuarem no governo. Então eles sacrificam a bosta para eles, né, que não serve, para que ele receba uma coisa melhor e possa alimentar ainda mais o sentimento da morte que aquela entidade carrega. Então ele não quer que ela pare de comer e matar. Não, ele quer alimentar, e porque ele ganha com isso. Então ela passa a comer para ele, para manter ele lá. Então viram um sacrifício, viram coisas que, vou te falar, você não gostaria de saber que fazem isso com seus filhos, porque foi isso que me ensinaram e me fizeram saber. É isso aqui que eles vão fazer com seus filhos. Você vai deixar, porque eles vão sacrificá-los, porque eles não concordam com o que você aprendeu para eles, você fala demais. E fala coisa que eles não gostariam de ouvir, o que é pior. São frios, né, cara? Frios. Eu falei, tá bom, ainda bem que eu não falo muito bem a língua deles, falo mais em português, né? Só que aquele que entende o português e entende o alemão pode traduzir. Aí fica complicado. Deu para você entender? Não era o meu caso, eu não estava querendo falar para os alemães, eu estava pegando deles, da escola alemã fria, e traduzindo para os sentimentos quentes. E aí eles me colocaram com professores cabalísticos judeus, aí já é uma outra língua, eu comecei a aprender a língua dos draconianos, sem saber que era a língua da família, e comecei a entender a língua draconiana, que é o hebraico. Por causa da cabala, também é necessário, e tal. E eu comecei a aprender, comecei a falar, a repetir. Não gravei muita coisa dos sentimentos, porque eu não fui para esse lado. Eu fui só para a letra para poder utilizar ela em alguma coisa. Tudo cabala, né, cara? Tudo cabala. Então, para você conhecer a letra com o sentimento, você tem que conhecer o povo. E o povo que eu conheci foi muito pouco, foram rabinos que ficaram muito pouco como professores, ficou muito conectado com a minha esposa, por exemplo, que ela achou que ele era pai dela.
Só para você ter ideia do tanto de conexão. Foi pouco, mas foi intenso. Então foi muito intenso. Eles entregaram para nós alguns utensílios que a gente carrega hoje, que é da morte. Tá? Tem que entender que é utensílios da morte, não é coisa para brincar, não é coisa para qualquer um, não é coisa que você consiga tirar para ficar. Também não pode, porque ele chegou para o seu dono. É igual, por exemplo, a boneca da Annabelle. A boneca da Annabelle pertence a uma entidade que vai se conectar com a morte. E quando aquela boneca for devolvida para aquela criança, para aquela pessoa da qual ela pertenceu um dia, você não vai tirar mais ela dela. Deu para você entender? A boneca voltando para o seu dono, você nunca mais chega perto nem da boneca nem do dono. Pronto, acabou. Você entendeu o jogo? Só para você compreender. Então, eles me devolveram coisas que é minha da morte. Mas para quê? Para me dar a mesma coisa que eles dão lá, porque é muita putaria, cara. É muito sangue. É muitas festas de orgias que o sistema político utiliza, assim como o sistema religioso, que no fundo não é nada disso que parece para você. Nada, 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 cara. Aquilo ali é só uma fachada para você ficar tranquilo quanto ao que eles fazem. Você não aceitaria muito. Vou te falar, você não aceitaria servir para o que você serve hoje na consciência deles. Tá certo? Eu fui nessa escola, aprendi isso com eles mesmos. Só que eles não queriam que eu saísse de lá com esse conhecimento para te ajudar, porque aqui é considerado terceiro mundo, você sabe disso, né? Terceiro andar, terceiro mundo. É o mundo do lixo. Já viu que o lixo aqui é grande, né? No Brasil. Então, lá você não vê lixo. Tudo lá é muito bem tratado. Muito bem tratado, você não vê lixo. Tudo muito bem cuidado. Então, porque tem uma entidade sentimental no negócio, tá? Então, quando você deixa o lixo prosperar, você deixa aquele sentimento, aquela entidade daquele lugar se manifestar. Então, quanto mais lixo, mais entidade do lixo no lugar. Beleza? Então, eu pude aprender tudo isso, cara. Tudo isso, 10 anos. Foi uma escola muito intensa, terminando com a morte, avaliando se eu podia sair com aquilo que eu recebi lá, que era minha esposa e meus filhos. Consegui sair, fiz um pacto em Portugal, prometi voltar e vou voltar. Mas enquanto eu não ensinar o meu povo, eu não posso voltar. Ou seja, enquanto eu não entregar ao meu povo o conhecimento de poder ficar, de parar aquilo que vem lhe matar, eu não posso voltar para lá. Então, eles têm que entender que antes de ajudar o povo deles, que é o que vai precisar, porque eles não podem entrar nessa merda de invençãozinha de guerra, é só para matar o próprio povo, é só para matar os alemães que eles não querem, para deixar os muçulmanos que estão tomando conta do país, né, cara? Vocês já sabem disso, que a escola quer ficar com ensino religioso muçulmano e o alemão não tem esse ensino. Esse ensino não é um ensino que eles querem implantar na escola, um ensino religioso. Tem lá porque precisa para aprender, entendeu? Precisa, mas eles não querem trocar o ensino deles por esse. Eles não querem trocar os professores de lá, fazendo eles deixarem de existir cá. Não, a etnia deles vai permanecer. Tá? Eles são do vampiro, descendência de Esaú, e não vai sair não, cara, vai ficar lá. Só que você imaginou que poderia tirar pelo estado que eles fazem, claro. Você vê a porcaria que eles causam lá, né? Mortes até. Mas não é todos não, cara. É isso que eu pude ver. O alemão mesmo, sincero, os filhos que aprenderam com seus pais aquilo que eles passaram, se tornaram outra coisa. Eles não querem mais ser aquilo. Eles não querem ser aquilo que descendência de família. Ele entende que aquilo não era família. Não, isso não é família. Isso não sustenta a minha raça. Isso não sustenta a minha etnia. Não sustenta o meu povo. Isso destrói. E eu não vou aceitar. E eles passaram então a lutar. A não aceitar, não entregar. Isso é bom, porque senão outros povos tomariam lugar, deu para entender? Outros povos tomariam lugar e por tomar lugar, acabou. Aquela raça, uma raça come a outra. Deu para entender? Assim como alguns povos do passado desapareceram. Simplesmente desapareceram. Por que desapareceram? Porque um povo tirou o outro, para ficar no lugar dele com o que é dele. Eles não vão deixar isso acontecer e nem quero que eles deixem acontecer, até porque eu amei aquele povo.
Uma das 12 é daquele povo, tá? Dessas que eles me falaram que eu vou precisar. É daquele povo, então eu também vou encontrar ela, porque ela é linda demais no coração, você entendeu? Ela é lindíssima de coração. Ela é o amor em pessoa. Mas está no frio. Está no povo frio, num povo calculista, num povo que protege o seu país e não fica com sentimentalismo. Barato, o que é pior. Se fosse caro, ainda é barato. Beleza? Então eles fazem questão de não pagar para ver para você, porque para eles é lixo, é barato demais se vender por uma merda dessa. Deu para você entender? Então eles são mais intelectualizados, são mais para a mente do que para a emoção. A emoção engana para eles muito, ainda mais quem sabe manusear elas como as brasileiras. Deu para você entender? Então tem que tomar muito cuidado com isso nós temos que ser sinceros só a esse respeito. Beleza? Sendo bem sincero a esse respeito. Então, nessa escola, eu pude me formar. Tem muitas outras coisas aí que foram 10 anos, né, cara? 10 anos tem 12 meses cada ano. E cada mês tem de 30 a 31 dias, de 28, né, a 31 dias. Quer dizer, é muito tempo acordando, estudando, aprendendo, gravando, vivendo, praticando. É tudo num tempo assim, muito bem calculado, e era só 10 anos, deu para você entender? A escola ela é 10 anos. Se você não sabe, a última escola agora, sentimental, começou em 2020, então ela termina em 2030. Essa é a última escola desses professores que me ensinaram. Preste bem atenção para você entender, que são professores draconianos, que são alfa-dracones, que falam hebraico. Mas falam outras línguas, fizeram outras línguas, tá? Aprenderam com outras línguas. Não se preocupe que as outras línguas também é bem aceita por eles, mas é a língua deles nativa, a língua materna, como nós falamos português, e podemos falar outra língua, mas a nossa língua materna é português. Então você domina bem as outras línguas, mas não é a sua materna, mas pode até se passar por você aprender tanto o sentimento dele. Então você fala como eles falariam. Você se expressaria como eles se expressariam, não como você na sua língua. Deu para você entender? Então você é reconhecido também como sendo da terra. Aí eles te dão para você o reconhecimento e o passaporte de você fazer parte daquele lugar. Porque você cuida, você entende como eles, você passa também a ser um guardião deles. Então, quanto mais gente guardando eles, para eles é melhor, né? Claro, né, cara? Então, nós passamos a nos unir para guardar e não para destruir. Com o conhecimento de quem? Da morte. Tem que entender, porque o mesmo que tira é a mesma que protege. Beleza? Só aquela que tira que pode decidir não te tirar. Você está entendendo, gente? É só para vocês me conhecerem sobre aquilo que eu vou ensinar na outra videoaula. A outra videoaula, também tudo ligado aos alemães, tá? Tá vendo aqui que eu coloquei músicas em alemães. Fizeram 5 músicas, 2 retiraram, só deixaram 3 para mim ficar escutando enquanto eu falava com vocês, porque os sentimentos de lá que tinha que falar, não é o de cá. Então eu tinha que estar sempre lembrando que é o sentimento de lá. Você não pode confundir com os seus. Você tem que ver aquilo que você sentiu lá, não é você. Não é você, não pode confundir. É o que você sentiu lá, o que você passou lá com o que você viu, que bateu contra você, o que você é. E eu, tá bom. Então me deram aí, ó, Labirinto, uma música que tem os sentimentos ligados a Enki, lá. Me deu Wein, que é choro, né? Wein, que é choro em português, né? Essa é outra, é uma, né? E a outra é Shivers, Shiver, né? É Shiver, que ela chama. Deixa eu só pegar o nome, porque essa aí é a única em inglês, né? Mas é de Sheeran, essa que vocês estão, não sei se vocês estão conseguindo escutar aí,
né? É auf Deutsch, né? Essa está em alemão, mas ela é em inglês. Ela foi escrita por Ed Sheeran, Shivers, né? Eu acho que é assim que fala em inglês. Mas está cantada em alemão, para ele entender o que está sendo cantado, tá? Para ele não ficar cantando língua dos outros, para ele entender o que ele está falando ali. Isso acho que nós também deveríamos ser patriotas. Se gostamos de uma música, de uma melodia e o sentimento que ele transmitiu na língua dele, nós poderíamos também fazer a transmissão desse sentimento na mesma melodia para a nossa língua, dizendo a mesma coisa, mas nos nossos sentimentos, não no dele. Aí nós entenderíamos o que ele queria com o sentimento dele, porque o sentimento é igual, a língua é diferente. Deu para entender? A língua é diferente, mas o sentimento é o mesmo. Então, você entendendo na sua língua, você entende os mesmos sentimentos que ele. Beleza? Essa é uma escola sentimental. A maior escola sentimental que nós vamos ter aqui, reconhecida mundialmente, é dos midotados, dos quais agora há pouco eles me deram alguns utensílios dos mesmos que eu recebi, mas só que eles vão receber outros, novos, de um novo caminho que eles vão receber para trilhar. Então já me falaram, porque alguns eles vão querer proibir de vender, de entregar, sabe? Porque eles vão vendo o que a gente vai fazer e fica tentando proibir. Mas já me falaram que dá para fazer de outro jeito. Os meus professores já me ensinaram outra coisa para fazer que a gente pode, aquele ali pode fazer. Tá? Que tem alguns que podem ser criados para aquele fim. Beleza? Criados para aquele fim. Mas ele não é um fim em si mesmo. Ele é criado para dar um fim no fim. Compreendeu, né? Então você pode criar um fim para o fim, para o próprio fim. Então elas serão dadas para o fim. Então receberão o fim do fim. Como elas terminam aquilo ali. Então, vamos ver elas dessa forma, nessa escola de Cabala, que nós vamos ensinar. Estamos ensinando para você. Vamos começar com o próximo vídeo aula. Eu vou explicar para vocês o que vocês podem fazer. Não é simples, não é fácil, mas é possível. Só vai depender se você for da família. Se você for da família, claro que você vai querer fazer, porque você se vê capaz. E é isso mesmo que você quer, mudar o mundo para que todos tenham paz. Altruísta é assim, cara. Ele só quer a paz dele, então se para ele ter a paz dele, você precisa ter a sua, então ele vai dar a sua primeiro para ter a dele. Beleza? Enquanto você não tiver paz, enquanto você não tiver sabendo para quem você está fazendo, eles vão te infernizar. Vão te deixar complicado. Beleza? Entendeu, né? Então tá. Então os governos estão sendo mudados e estão ligados à Europa. Esse joguinho de guerra, Rússia-Europa, é tudo fachada. Tudo fachada. O Brasil entra se quiser para poder entrar nessa fachada, nessa manipulação, para entregar o povo à morte. Só que com a consciência que eu trago de lá, ele não precisa entrar e nem vai entrar, ele só vai entrar se ele quiser. Se ele não quiser, ele não precisa e ninguém vai tirar ele do lugar dele, até porque quem vai passar pela morte dele? Vou dar a morte para ele. Quem não quer a morte aí? Quem ficou com problema com a morte depois do que ouviu? A morte, para mim, é a melhor entidade que existe. Porque ela me guardou dos seus próprios laços. Beleza? Só depende de você, do que você realmente é sincero. Sabe o que é justo? Então você conhece o verdadeiro. Beleza? Entenderam isso? Bom, gente, a escola, vamos ter, pelo que eu entendi aqui, professores alemães, professores chineses, professores da China, mas tudo que tem que falar a nossa língua. A língua é a portuguesa, o sentimento é português. Tá? Entenda isso. Espanhol está entrando também, porque dá para a gente entender e aprender uma língua próxima da nossa, bem próxima da nossa. Então vai ser bom a gente aprender uma língua a mais e um sentimento a mais, que é até fácil, porque vem do latim. Então é até fácil. Então as línguas do latim vai ser mais fácil de aprender, tá? De reaver. Mas só para você entender, então nós estamos retornando a um estado inicial do qual vamos ensinar a voltar. Como é que você volta ao seu estado inicial, seu estado natural, de ser quem você é e que foi transformado numa coisa que você não é.
Como é que você sai disso? Tá? Cabala que te prendeu foi do lado esquerdo, foi a cabala da mão esquerda. Mandei você preso. Se você não sabe, o, o tefilim, ele é amarrado na mão, né? Na mão esquerda, que está ligado ao coração, né? Deu para entender? Tem que amarrar a mão esquerda, tem que amarrar a justiça excessiva, senão você também perde com isso. For em excesso, atinge você. Tem que ser na medida para que o amor seja reconhecido. Porque o interesse não é destruir. Nunca foi destruir. Do Criador, não. Entendeu? Do Criador, gente. Tem outras criaturas governando aí. Tá? Eu tive na escola com elas, sei que elas não gostaram de me ver lá. Nunca foram com a minha cara quando eu cheguei lá. Mas eu estive lá, ela teve que me engolir. E eu passei todos os 10 anos lá e ela não conseguiu me expulsar. Eu que quis sair. Aí quando eu quis sair, ela não quis deixar. E eu provei para ela que eu faria o que eu queria. Que eu não faria mais o que ela queria porque ela mesmo me ensinou. Ela mesmo me entregou. Deu para entender? Só que tem que entender uma coisa. E não é para o mal da escola. Não estou saindo para o mal da escola, de jeito nenhum. Não é para isso. É para me unir mais com a escola ainda, porque eu sei que eles vão precisar desse conhecimento. Inclusive tem brasileiros aqui que eu já sei, até me foge o nome dele aqui agora, tá? Charles, o nome dele, agora o sobrenome não está me vindo aqui agora. É Charles, rapaz, agora fugiu. Mas eu tenho me mandaram dar uma aula para ele, para falar para ele, tem até um vídeo guardado aí dele para entregar para ele, mas eu não consegui entregar na época, mandaram só gravar, eu gravei e ficou guardado, porque um dia vai precisar falar com ele justamente essas coisas aí, e aí ficou guardado, só que na hora, naquela época, eu não entendia tão profundo como eu entendo hoje como professor, ainda era um aluno obedecendo às ordens dos mentores, dos professores. Faça isso com todo o seu coração. Eu fazia com todo o meu coração, sem entender muito o que é que eu estava fazendo. Mas é de coração, então eu fazia. E eu pude ver que é para o bem, que hoje pode ser utilizado. Então, quando ele chegar, o Charles, Kifa, acho que é alguma coisa assim, é, é para entregar para ele. O áudio que foi gravado para ele naquela época, que ele tem ligação com a Europa. Numa escola de cabala também, foi dado para ele cabala. E ele ensina cabala para as pessoas, mas uma cabala que eu não sei se hoje levaram ele para o outro lado, né? Mas é aquela cabala da mão direita. Da mão direita. Eu fui para a cabala da mão esquerda, é o que ele vai precisar. Ele vai precisar, todo mundo aqui vai precisar da cabala da mão esquerda, senão a direita dele vai ser retirada. Deu para entender, né, gente? Então, deixando claro isso aqui para vocês me conhecerem um pouquinho. Quem sou eu como professor? Da onde eu estou vindo? Qual o ensino que eu recebi? Quais foram as condições que serão as mesmas que a sua? Tá? Do mesmo jeito que eu recebi, eu tenho que passar, porque eu não posso diminuir o valor daquela escola. Eu não posso aceitar outro tipo de coisa naquela escola. Deu para você entender? Tem gente solteira lá? Tem, mas ela não entra no conhecimento dos casados. Tem que entender isso. Se ela quiser entrar no conhecimento do casado, ela tem que encontrar a sua parceira. E a parceira desse mundo tem que ser eterna, ela não pode ser passageira. Aí muda mais ainda. Porque se ela estiver fazendo isso só para entrar no curso, né, da alma de Cabala, ela vai ser tirada e aquela que está com ela, com ele, será passada para outro que possa levá-la. Porque também não vão perder os dois, vai perder só um. Aquele que enganou, que foi chamado. Se foi chamado ela, ele será tirado e ela será também entregue para outro que será dado para ela continuar, porque não era ele. Ele foi ali só para sacanear com ela. Então ele sai e ela fica. Aí, se for ele o chamado, e ela tiver ido só para sacanear com ele, quer dizer, é uma entidade para provar quem ele é, e ela não for dele, então ela é tirada e ele fica, e é entregue outra para ele, do qual ele mesmo tem que encontrar, porque ele tem que saber que aquela não era dele. Então ele tem uma obrigação de encontrar a outra que é realmente dele, do qual vai ficar com ele para sempre, do qual vai dar para ele a cabala o conhecimento para ele nunca mais perder, porque ela vai manter com ele.
aquela que estava com eles, não mantiveram, então tiveram que ser tirados. Aquela que ele encontrar que for realmente dele, vai manter, porque ele não quer perder. Aquele que foi chamado para a escola, foi levado para a escola, ele ficará para sempre na escola, porque ele vai ser impulsionado a ir para lá, ele vai ser levado a ir para lá, entendeu? Ele vai querer estar lá, é um negócio interior, vem de dentro. O último templo é construído pelo coração. Só para você entender, que a Cabala, o nível da Cabala. A Cabala final é a volta do templo chamado de Salomão para vocês, mas não é, o templo não é de Salomão, o templo é de Enki, que entregou a um draconiano, tá? Que é um alfa-dracones chamado Samael, e sua esposa chama-se Lilith. Eles são da linhagem de Leviatã, linhagem do dragão, eles são da linhagem do fogo, do elementar fogo. E a eles foram entregues o sacerdócio da terra através das almas que eles fizeram com o povo de Levi. O povo de Levi é o povo das sombras. Beleza? É o povo das sombras. E o povo das sombras fizeram a luz para você. Eles mesmos fizeram a luz para você. E para eles continuarem sendo a sombra. Então eles mantêm o que eles querem com você. Porque quem é a escuridão apaga a luz. O último apaga a luz. Deu para entender? O último sempre vai apagar a luz para não deixar a luz gastando desnecessariamente. Nós não apoiamos desperdício, nós não apoiamos perca de tempo. Todo o tempo tem que ser muito bem utilizado. E o tempo que eu estou aqui hoje falando para você, eu ainda me sinto mal utilizado. É um tempo que eu poderia estar muito mais aproveitado. E os alemães que controlam o meu celular, que controlam o que eu entro, o que eu saio, né? Onde eu entro eu saio, que controla minhas contas, que controla tudo aqui através do celular que eu já sei. Fazem gracinha, desligam, ligam, fazem palhaçada, tiram dinheiro meu, tiraram 2 vezes dinheiro meu. 2 vezes? Não, uma vez. Depois eles me mostraram onde é que eles colocaram. Aí eu fui lá e peguei. Então, eles não tiraram, dessa última vez não tiraram, não. Só esconderam da minha presença e colocaram em outro lugar. Tá vendo? Tá aqui, ó. Tá guardado aqui. Nós não tiramos de você, mas poderia ter tirado porque você viu que já tirou. Falei, sim. Eu vi que já tirou uma vez, perdi uma bolada boa que eu tinha e fiquei sem nada. Mas me disseram que era em troca, estavam pagando pela vida da minha esposa, se eu tinha algum problema com isso. Eu falei, não, de jeito nenhum. Pode dar esse dinheiro em troca da vida dela, tranquilo. Sem problema nenhum, pode levar. Fiquei sem nada. Eu preferi ficar com a vida dela. E a vida do meu filho, porque era ela ou meu filho. E como eu queria que o meu filho ficasse, né? Porque eles perguntaram se eu queria que eu levasse ele, perguntaram para mim. Derrubaram ele da cama, ficou a 2 metros da cama, assim, um menino que nem sequer rolava ainda na cama. Jogaram ele a 2 metros da cama e eu vi ele lá caindo chorando. Eu fui o primeiro a chegar no quarto e vi aquela cena. E na hora a entidade da morte que estava no quarto virou para mim e falou, quer que eu leve ele? Porque ele vai ser um problema para você. Eu falei, não vai ser problema não. Ele é meu filho. Eu assumo ele a partir daqui e ninguém vai mexer com ele. Eu não aceito tirar ele, porque eu também sabia que tirar ele era tirar minha mulher. A minha mulher fez o voto de trazer ele, queria o selo comigo. E eu quero o selo com ela. Então eu não queria que tirasse o selo entre nós dois, que era ele. E eu disse que ele permaneceria e pronto, acabou. E ele permaneceu. E ninguém mexeu nele mais a partir daí. Ninguém tentaram até, mas não chegaram nem mais perto dele. Ficaram à distância, dizendo que se liberassem, pegariam. Só que eu não deixei liberar. Conhecimento é outra coisa, né, cara? Vocês também têm que ter. Conhecimento é você dizer não vai fazer. Por quê? Porque é um bem para todos, não é para um. Você está protegendo a vida dos outros, não a sua. Você entendeu? Então a cabala pode ser utilizada para os outros. E é isso que eu quero que ela seja utilizada, para a proteção daqueles que vão morrer. Mas aí o cara não tem condição de ser protegido porque ele não quer, ele é zoador, ele é zoeira, ele está ali para sacanear, ele está ali para foder. Ele é aquele na escola que eles trouxeram para mostrar você. O que você vai fazer com ele? 3 vezes que você mandar ele parar, ele não parar, você tem que parar ele. Eu já falei que eu vou fazer. Eles não estão levando a sério.
Eu vim de uma escola que não brinca com você. Eu vim de uma escola que não brinca com você, então por isso eu não vou brincar com você, porque foi isso que eu aprendi. Então o meu conhecimento que eu vou transmitir é aquele que você tem que ter responsabilidade a partir daí. Beleza? E se você for impelido mais profundamente para vir estar mais próximo da gente, para vir para mais perto da gente, ou querer que nós pudéssemos ir para mais perto de você por alguma condição de aprender, fica à vontade. A gente vai ver com os mentores, né, que me ensinaram, que são hoje os professores do professor, sou eu. Eu vou ver com eles, consultar com eles, se eu posso. Eu tenho 5 grandes professores, tá? E eu vou consultar com eles se eles permitem, se eles querem isso, se vão dizer que pode ir por um tempo, se não pode ir, faz isso aqui, traz ele para cá, faz isso, sabe? Eles vão dizer o que eles querem, porque a escola é para eles, eu sou só professor deles. Que nós estamos abrindo uma escola no Brasil, Escola dos Midotados, os Sentimentos Reparadores da Morte. Uma escola que não é para todo mundo e ninguém pode destruir ela, porque ela é da morte. Como é que você destrói a morte matando? Você destrói a morte dando vida. Porque o serviço que ela faz, você também está fazendo. Então você não está destruindo ela, você está cooperando com ela. Você está favorecendo ela. Isso não é o que a gente quer. A gente não quer favorecer o que quer parar. Então, se você quiser juntar para dar vida, você é bem-vindo. Agora, se você quiser juntar para dar morte, para manter a consciência dela matando, revoltada, e toda a situação que ela se encontra hoje de almas, você não é bem-vindo e você será ensinado naquilo que você quer dar. Tem que deixar claro que exatamente o que você quiser, nós vamos te dar. Então, não tem problema você me chamar para ir em qualquer lugar que você quiser. Eu vou com você. Só que tem uma coisa, quando eu descobri o que é você, o que você quer comigo lá, que talvez seja me largar para me matar, porque você vai querer me levar no mundo de inferno, onde entidades da morte estariam lá, esperando para se alimentar. Concorda? Eu sei disso, porque eu já lidei com isso. Então eu sei que elas estariam esperando para se alimentar de uma raça adâmica. Para elas é o Criador dando comida para elas. Você entendeu? Alimentando um leão, alimentando os animais que ele mesmo criou, dando comida para eles. Eles recebem a comida deles na mão. Ou até tem que dar uma caçadinha para manter a habilidade deles, né? Habilidades de caça deles, para eles melhorarem as suas habilidades de caça. É como um afiar de uma faca, para ela ficar mais cortante. Então, eles ensinam assim, sabe? Mas quando chega lá e eu ver que é o que você queria fazer, que não era o que eu queria só saber se você queria o conhecimento que está lá para proteger. Mas se você quer para me matar, para me deixar lá, para me aprisionar lá, de um lugar que eu já saí, eu vou te deixar lá. Eu vou sair e vou largar você lá. Você vai lidar com exatamente aquilo que você quis dar. Então, cuidado. Cuidado ao querer ir comigo em algum lugar para me enrolar, para me matar, para me sacanear, para jogar com você. Lembre-se disso, gente, para terminar. Senão essa aula aqui já está ficando muito longa sobre a minha própria vida. Você está fazendo para Enki. Eu estou fazendo para Enki. Se você está fazendo para ele, nós vamos nos encontrar e vamos nos dar bem para caralho, porque vamos encontrar com ele juntos. Ótimo. Agora, se eu estiver fazendo para ele como eu estou, eu vou te provar isso, e você estiver fazendo para você, dizendo que está fazendo para ele só como fachada, e você for encontrado com ele e ele disser que não te conhece, olha, eu não conheço esse. Eu não sei quem é esse. Não sei nem de onde ele veio. O que ele está fazendo aqui? Aí, quando você for reconhecido pelas entidades da morte daquele lugar, que você não é reconhecido lá da família, você será deixado lá para eles tratarem de você. Eu vou virar as costas para você e você vai ficar lá naquele lugar com um problema sério que não vai ter ninguém para te ajudar. Só aquele que te levou lá pode te tirar. Beleza? Deixando claro isso, que só quem faz é que desfaz. Ninguém tem a chance de desfazer o laço da morte que ela mesma dá, o laço. Só ela solta esse laço, porque ela quer. Só quando a avaliação dela é favorável. Se a avaliação dela for desfavorável, você não sai
vivo de lá. Você fica num estado de morto, de separado, para aprender, para trabalhar naquilo que você se tornou até aquele momento lá. Beleza, gente? Isso é um pouco do que eu aprendi nesses 10 anos de escola lá, para trazer para cá, para fazer você aprender, para levar você a um aprendizado ainda maior. Temos a medicina da floresta para dar para você, para alargar a sua consciência, para expandir sua consciência, para você entender de verdade o que é Cabala, o que é esse mundo da Matrix, o que é essa ilusão que você vive nela, como que você sai dela, quais são os meios dados a você para sair. Quem for da família tem meios mais poderosos para agir, mas cada um a seu nível. São várias salas, vários alunos, vários níveis, dos quais nós vamos trabalhar. São 5 níveis, tá? 5 níveis, do qual nós vamos trabalhar com você, e aquele que estiver no 5º nível é da família. Mas nós respeitamos o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, tá, gente? Porque são ligados a elementares. Elementar água, prazer, elementar terra, sustentação, fixação, deixar a alma presa aqui, né? E ar é o contrário da terra, para elevar, tentar tirar, para ver se ele quer sair, se ele quer ir embora. Senão você não tem um teste, né? Um teste tem que ser uma opção sim e a outra opção não. Senão não é um teste. Tem que ter pelo menos 2 questões, uma com sim e a outra com não, para saber se ele está certo no que ele aprendeu. Aí eles decidem se ele fica ou se ele vai. Beleza? Ou se ele precisa de um ensino ainda maior e superior, do qual ele vai ser levado em particular, ele vai ser levado para uma outra sala de aula, do qual ele será separado dos demais, porque os demais continuam na mesma sala, seguindo em frente. O nível dele é um nível superior. Mesmo que pareça inferior, ele será levado para tratamento. Beleza? Deu para entender, gente? Aqui não é para mal. Não tem nada mal. É o Criador ensinando o que foi que ele fez, como foi o tratamento dele, que nós passamos sem ele. Infelizmente. Sem ele, mas muito proveitoso, até porque nós não podemos dizer que fomos manipulados assim. No fundo, nós queríamos isso. Nós aceitamos isso. Nós concordamos com isso. Nós nos vendemos a isso, para recebermos o que ele queria nos dar, não ele diretamente, mas uma entidade dele contrária a ele, para nos empurrar para lá, para ele, porque sem ele, ela se torna morte para nós. Beleza? Então, ela só mostrou o que ela é. A morte para você correr para a vida, que é ele. Então, ela faz o serviço de não deixar ele ficar no sofrimento, porque o sofrimento é tanto que ela pede misericórdia para o próprio Criador, para tirar ele de lá. Beleza? Aí ele se mostra o poderoso que é, porque foi ele mesmo que criou. Claro. E você não entende isso e não aceita isso e não se sujeita a isso, porque é um arrogante. Acha que é melhor que ele, acha que é melhor que todo mundo, acha que é melhor que toda a criação que ele criou. Você é o top da balada, né? E a Cabala vem para ensinar isso, para baixar as consciências, curvar as consciências perante ele. Então todo mundo aqui vai temer, escute isso que eu estou falando, toda a raça adâmica aqui vai temer e tremer diante do Criador, porque ele não é qualquer coisa, ele não é qualquer um, e tanto que ele criou essa escola aqui para você saber. E você só pode sair dela se souber. Se não souber, não pode sair. Beleza? Entenderam, gente? Essa aqui foi a minha escola. Foi a minha escola na Alemanha, do qual trouxe 2 crias de lá, do qual fui selado como esposo da minha mulher lá, tudo para a eternidade. Recebi o conhecimento do meu Criador lá, das entidades dele lá, como elas agem, o que elas querem, qual o desejo delas ao fazerem alguma coisa, orientada por professores alienígenas, que julgam a consciência adâmica, como ela realmente é no seu interior, longe dos demais, porque você é aquilo que você faz quando está sozinho. Então não pense que você está sozinho. Os professores estão lá para te ver. Eles estão vendo você
e você está sendo avaliado o tempo todo. O seu tempo é limitado aqui, você tem um tempo de morte. Então, nesse tempo, eles têm que trabalhar intensamente com você, mesmo que você não saiba. Então, eles só querem saber quem é você. Então, para saber quem é você, tem que deixar você em paz para se mostrar. Beleza? Então, quando você está sozinho, é que eles realmente sabem quem é você por aquilo que você fala com você mesmo que seja na sua mente, porque a sua mente é uma ligação de um ente querido morto da família, falando com você aquilo que seria ele em você. E aí você se conecta com ele, você se torna ele e ele em você. Então você, dependendo de quem você se conectar, não serve para eles na escola dele, então você é tirada. Deu para você entender, né, gente? Não vamos entrar muito profundo nisso, porque é profundo mesmo. Uma hora com a família a gente pode entrar, e quanto mais a família entender e perguntar, mais profundo a gente vai chegar. Mas é pessoal, não é em grupo. Em grupo nós podemos estar em outro patamar, mas tem um mais profundo, com uma responsabilidade ainda maior, que não é para todo mundo. Beleza? É só quem realmente é da família, da mão esquerda da família. Que diga-se de passagem que a mão esquerda ficou com Levi, com a tribo de Levi, com a família de Levi, que ficou com o sacerdócio, que ficou com o efode, que hoje você pode traduzir como a tábua de Uíja, ficou com o efode e ficou com o sacerdócio do lado de Leviatã, do lado de Levi, do lado de Tiamat, do lado do dragão, da morte. Beleza? O lado vermelho da coisa, tanto que era colocado um lençol vermelho e ele ficava branco no outro dia porque o sacerdote estava fazendo bem o seu trabalho de cuidado, de conscientização, estava apoiado pelos alfadracones. Deu para entender, os alfadracones apoiavam aquele sacerdote porque era o coração, mas infelizmente até ele não podia permanecer porque nem ele sabia a quem ele deveria honrar. Ele foi levado sem saber. Mas o coração sincero, puro, verdadeiro, era mantido. Sempre foi. Beleza? Gente, entendido isso, aqui sou eu, esse sou eu, com um conhecimento disponível para te ensinar, mas com a consciência de também te responsabilizar, certo? Então, se você sente que é da família, que você sente que esse é um conhecimento seu, que você quer ele de volta, que você gostaria muito de obter esse conhecimento, porque ele é seu, ele é da família, ele te pertence, e você pode ajudar muita gente com isso. Não é ganhar dinheiro não, viu, gente? Presta atenção, não é ganhar dinheiro com isso não. Isso é altruísmo, é proteção do seu próximo. Só isso, você só quer porque você pode proteger o próximo com isso. Então, se eu posso ter esse poder de proteção do meu próximo, por que eu não posso ter? É como uma arma que você compra para se proteger, só que nós não precisamos de arma com a morte. Sabia disso? Você não precisa de armas com a morte, porque a morte é que mata. Não é a arma. Sabia disso, né? Não é acidente que mata, é a morte. Então, se ela não quiser que a arma funcione, nem a arma funciona. Se ela não quiser que o acidente aconteça, nem o acidente passa perto. Nós tivemos aqui uma dica aqui numa viagem que nós fizemos aqui que foi interessante. 2 pássaros bateram no vidro do nosso carro. Os 2 verdes, não vi exatamente o que era. E não foi de propósito, foi uma premonição. Eles me falaram, está vendo isso aqui? Professores sempre estão me ensinando. Eu tenho 5 professores, como eu falei. E lá dentro do carro, um professor virou para mim e falou, você entendeu o que foi isso que aconteceu? Entenda que você está vendo, o professor está sempre aprendendo, né, cara? Aí eu falei assim, é uma premonição, não é? Pelo que eu aprendi, parece que isso aqui é uma premonição, certo? Falou, exatamente. Com o quê? Com pássaro. Pássaro está ligado ao quê? Ao ar. Que cor? Você viu a cor? Eu falei, vi verde. Verde, você já sabe que é draconiano, é alfa draconis. Entendeu isso? Eu falei, entendi. As cores, da onde vem aquelas cores, tem toda uma avaliação. E aí eu falei, tá, entendi. Então, o que quer dizer? Você vai entender, só para você saber que você vai aprender quando chegar lá no lugar que você está indo. Então, uma premonição para vocês do lugar que vocês estão indo. 2 pássaros verdes que batem no seu vidro. Estão chocando, sendo chocados, um estava perseguindo o outro. Deu para entender. Porque eles
por perseguição um do outro, eles esqueceram o perigo que corriam fazendo isso, batendo no vidro de um carro. Se eles estivessem voando naturalmente, cuidando das suas próprias vidas, como animais que são, não estariam batendo no vidro de um carro porque eles passam longe disso. Todo mundo sabe disso, que isso não acontece com frequência. Então, se isso está acontecendo, porque um sentimento, eles foram envolvidos do qual fizeram aquilo acontecer. Então, eles, um perseguindo o outro, esqueceu dos perigos que corriam fazendo isso, com um desviando. Sabe aquela hora de brincadeira que você brinca com uma criança que ela não tem limites e ela fica com muito medo e acaba fazendo merda? Então, você tem que tomar cuidado como você brinca com uma criança, porque o desespero dela acaba, por brincadeira mesmo, acaba agindo de uma forma que ela se machuca, porque ela foi em excesso, ela atingiu um excesso, deu para entender? Então, aquele excesso fez com que aqueles pássaros batessem no carro. E era uma premonição, porque depois eu entendi. Quando eu voltei daquela cidade, quando eu voltei com a minha esposa, eu fui sentar com ela, ela sentiu a mesma coisa que eu, que nós passamos juntos na cidade. A mesma coisa, olha para você ver. E ela passou num lugar e eu fui para outro, fui levado para outro. Olha para você ver. Então ela passou diferente do meu. Eu passei em um lugar com algumas pessoas, inclusive três me deram a saber, falaram comigo o que eles queriam fazer. E eu entendi. Mesmo sem eles entender até mesmo, mas como a Cabala é isso, né, cara? Cabala é você saber o que os outros não sabem, é o oculto, é o ocultismo. Você consegue perceber o que de fato eles estão querendo com aquilo que eles estão dizendo, sem mesmo saber que estão dizendo, porque eles são utilizados. Nós não passamos de utilização, ligação. Então eles se ligam, a gente faz o que ele quer e põe a culpa na gente. Diz que o culpado somos nós pelo sentimento que nós carregávamos. Beleza? Então eles culpam os sentimentos das trevas que você carrega, porque foi servir a religião. Bom, então o que acontece? Eu senti aquilo, cheguei em casa, falei com a minha esposa, ela falou que sentia a mesma coisa e nós batemos na mesma consciência e decidimos uma coisa sobre aquele lugar e aquelas pessoas. Engraçado, né, cara? Engraçado, cara. Foi bem engraçado mesmo. Mas por causa de quê? Por causa da premonição, que exatamente o que a gente entendeu que eles iam fazer. É engraçado, né, cara? Os dois passarinhos batendo no carro indicou exatamente para nós aquilo que nós dois pensamos igualzinho que eles estavam querendo fazer. Foi muito interessante, foi uma premonição. Então vocês estão sabendo que isso aconteceria se vocês fossem fazer isso aqui que vocês queriam sobre acerca dessa cidade. Eu falei, puta que pariu. Entendi. Beleza, então tá decidido aqui, eu e ela decidimos. Acabou, tá decidido. E fica assim. Entendeu? Olha como que é doida a coisa, cara. É doida a coisa, cara. Você vai ser levado a aprender numa escola da qual você nunca esteve. No fundo, esteve nela, mas como aluno. Se você foi escolhido como professor, com certeza você é um dos 144 mil. Mais profundamente, 144 só. O 144 é um de cada um dos 144 mil. É o 144 que só acrescenta zeros. Só acrescenta 1.000 de zeros. 1.000 zeros. Você entendeu? 1.000 cairão ao seu lado. 10.000 ao seu direito. Ninguém será atingido. Essas coisas. 1.000. É só acrescenta zeros ao número que tem valor, que é 1, 4, 4. 4, 4 é 8. O 1 é a consciência do Criador. É Enki. Ninguém pode tomar o lugar do Criador da gente. 8 é a morte. São dois mundos, são duas bolas, uma em cima da outra. Que quando deita as bolas, a bola vai para o quarto andar, vai para o quarto nível, ela deita, ela tem que deitar. Ela tem que encontrar com a morte. Porque senão ela não entra no quinto andar. Ela não entra no quinto nível. Foi exatamente isso que eu aprendi. A morte está com Leviatã. Está com o sacerdócio real da raça adâmica, que foi entregue à tribo de Levi, o terceiro filho de Leia. A descendência deles viriam as almas que ficariam no governo, no cuidado com a nossa raça adâmica. Eles teriam o direito da correção, porque é o coração.
Levi. Todo mundo quer ser Levi, né? Todos os religiosos dizem que são Levi. Só porque cantam. Porque sabe que eles cantam mesmo. São realmente cantores. Mas olha, são de verdade. Não são ilusórios, não. Você fica fazendo uma ilusão dentro de uma religião, não. Eles realmente fazem sucesso. Muito sucesso. Porque são do Criador, não são de uma religião. A diferença é essa. Eles são do Criador, não são de uma religião. Então, quando eles são levantados pelo Criador, é diferente do que ele ser levantado por uma religião para adorar um Deus que sustenta uma falsidade da consciência das pessoas. Lá na escola que eu fui, eles até sustentam a presença da religião, mas eles são completamente contrários, fazem coisas que a religião não permitiria que fosse feito, pela santidade que eles carregam. Tá? Então, deixando claro isso. Eu sei de tudo isso. Estou aqui para ensinar para vocês. O próximo aula, será sobre a Cabala, de o que você pode fazer. Se você conseguir fazer, você vai ter o mérito de ter para você o seu mundo, o mundo que você tanto desejou e almejou, claro que eles deram para você conseguir. Porque se você conseguir fazer isso diante da morte, e você provar que diante dela, que você tem condição de fazer isso para ela te der isso para você, você vai receber tudo aquilo que você sempre sonhou. Beleza? É o mesmo teste que eu estou passando, querido. O mesmo teste que eu estou sendo provado, eu vou dar para você ser provado. Vamos ver como vai ser sua prova. Porque a minha eu já estou sendo testado. E eu sou assim. Aquilo que eu recebo eu dou. Eu não fico para mim. Então eu sou maior X9. Eu recebo do outro lado e dou logo para vocês. Eu recebi esse conhecimento para mim como professor. Você agora pode falar como professor que você é. O que nós fizemos com você dentro dessa escola. Porque não há ruim, não há mal, né, no que nós fizemos para você. Não, foi muito bom até por sinal. Mesmo passando pelo teste da morte final. Então, a partir daí, então conte a história para eles, porque você vai ensinar coisas para eles que eles têm que saber de onde você aprendeu. Eu aprendi com alienígenas, na linhagem, na descendência de Esaú, que também é descendência de Abraão. Não deixe de esquecer disso, tá, gente? É descendência da alminha que foi escolhida para transmitir o sacerdócio na terra. Hein? Preste atenção. Então não tem como você mudar isso. Isso foi escolhido alienígenamente. Tá? Tem selos aí. Não tem como você tirar selos de alienígenas da alma da gente. Então, essas almas seladas, elas naturalmente voltarão para sua casa, para sua consciência, assim que elas forem acordadas por eles, que fizeram elas existirem como elas são. Então, é só do outro lado, é só professores acionando os seus alunos e levando eles para um outro nível, para um outro patamar, que é um estado de espírito, de alma, que nós vamos implantar sobre essa terra. É uma nova egrégora, uma única egrégora mundial. Não vai ter duas, não vai ter nenhuma disputando com essa egrégora. Preste bem atenção, ela vai comer todas as outras egrégoras que forem criadas. Então, se você criar a favor dessa egrégora, ela fica com você. E eu vou te ensinar como fazer. Se você tentar usar esse conhecimento para fazer uma egrégora para você, dentro dessa egrégora, que será única, você já sabe o que vai acontecer, né? Então, já está sendo falado. Mas você que quer, que você sentir que você tem esse poder, que isso é seu, que você pode fazer, que pode te dar, que você tem responsabilidade, que é isso que você quer. Não é aquela coisa que tem gente que me procurando dizendo que quer fazer um pacto comigo porque quer ser rico. Não estou aqui prometendo riqueza para ninguém. Sustento é uma coisa, riqueza é outra. A riqueza só é dada para aquele que não tem problema com ela. O problema é que ele precisa dela para ser quem ele é, então ele pede riqueza, então isso não pode ser dado para ele. A escola não é para ser rico, a escola é para ser bom ou mau caráter. O mau caráter ensina o bom caráter. Deu para você entender? Então ele serve, o mau caráter serve como ensino. Então eles precisam de manter ele aqui para ensinar os bons a não serem como eles. Beleza? Então você não está aqui querendo tirar uma coisa que é necessária, até que ela não seja mais necessária.
Aí a morte diz, olha, já ensinei todo mundo que eu precisava, já peguei a família. Com a família, peguei todos aqueles ligados à família, o resto foi usado para trabalhar isso, para manter isso, para chegar nisso. Então, agora, esse lado aqui, como ele não muda mesmo, ele vai ter que ser levado para o outro lado para mudar ele e entregar um novo corpo para ele, quando ele tiver condição de voltar. Então, eles são retirados para tratamento, mas fica só o lado que entendeu que a morte não é má, que ela só corrigiu, que ela só tem trazido uma consciência. Então, inclusive, quero deixar aqui claro, ninguém que morreu precisa ficar na morte. Estão me mostrando até aqui um rapaz que morreu na Europa. Eles me mostraram isso, um rapaz que morreu na Europa, não sei quem que é, não me diga, só estou sabendo assim por alto. Um rapaz que morreu na Europa, e quando ele foi transladado para o Brasil, a mulher dele e os dois cunhados dele, parece que também é um casal, se eu não estou enganado, os três morreram com ele. Ele, além de chegar no Brasil, morreu fora, acho que morreu em Portugal, se eu não estou enganado, e foi trazido para o Brasil, e quando chegou no Brasil, a entidade da morte dele ainda ceifou a mulher dele e dois cunhados. Você vê como é que o negócio é sério. Tá? Só que aí a mãe dele ficou sem a mulher dele e sem, né? A mãe dela também. Então, quer dizer, teve mais perda. Por quê? Entidades da morte enviada para você. Aí você me diz assim, então eu fiquei sem eles. Não, não ficou sem eles. Eles estão aí, dá para trazer, é isso que a gente quer fazer. Levantar os mortos, trazer os mortos, mas aí o religioso fica despirocado com isso, né, cara? Fica super despirocado, porque no fundo ele não quer que os mortos voltem. No fundo ele favorece a morte, ele não quer parar a morte. Parar a morte, depois de parar ela, você traz o que ela levou. Você parou ela, então ela não vai continuar, ela vai passar a devolver para você o que você parou. Então, trazer os mortos deveria ser uma coisa normal pra gente. Não, ela é super anormal, ela é super demoníaca pro religioso, cara. Ele caga na calça disso. Você entendeu o problema? E esse é o problema que eu vim resolver para você. Na verdade, não eu, te dar a solução para você resolver para você, mas tem que ter uma solução. Então alguém tem que dar isso para você, porque ele entendeu, ele aprendeu, ele tem que ter saído da morte, né, cara? Ele tem que ter passado pela morte e ter provado que isso funciona. Eu podia ter sido morto. Tentaram me matar, e não só a mim, mas a minha esposa, porque matasse a minha família, me matava. E até pouco tempo atrás ainda me ameaçaram. E de quebrada, para ver se eu não entendia, sabe? Deram indiretas, jogaram indiretas que eu e minha esposa entendeu. Só que a gente sempre é lembrado pelos nossos mentores que nós fazemos parte da morte. Como é que quem faz parte da morte tem medo dela? É ele que vai ter. É ele que vai ter. Ele não deveria pensar desse jeito com ela, porque ela dá exatamente o que ele merece, e é o que ele queria dar. Entendeu isso, gente? Então, vocês agora, além de conhecer um pouco da minha história, do meu ensino, de que eu tenho para passar para vocês, que não é uma coisa comum, nem cotidiana, e que ninguém está dando isso para você, porque ninguém nunca parou a morte aqui, é uma coisa que só alguns vão entender que podem fazer. Então, esses que entenderam que podem fazer isso, que têm condição de trabalhar nisso, vão ser impelidos a se reunir com a gente, comigo e a minha esposa. Preste bem atenção que isso vai começar a acontecer. De um jeito ou de outro, porque eu vou dar conhecimento para vocês fazerem isso acontecer, se é que é isso que você quer. Se é que é isso que você quer. Isso primeiro tem que passar pelo seu coração, não é pelo meu. O meu já passou, já está atrasado. Agora, se é isso que você quer, você faz parte da família, tem que ser reunido, porque eles já estão tentando fazer isso de outra forma. Eu, ser bem sincero, não sei por que eles estão fazendo isso separadamente e não sei o que eles realmente querem com isso. Mas estão passando um conhecimento que eu não sei aonde que eles aprenderam, quem estão dando para eles. Claro que eu sei que é alienígena. Você fala assim, então você está vindo de humano? Não, não está vindo de humano. Eu não sei quem é o alienígena escondido por trás do ensino que estão dando. Eu sei de uma coisa, para a gente terminar, porque agora eu vou terminar falando do que eu vou dar. Eu sei que o Jura Andir,
ou que jurou, fez juras a Andir. Eu quero saber quem é essa entidade Andir. Ele fez juras a Andir e ele está entregando isso para ele, essas consciências em sacrifício para ele. Eu não sei até onde ele irá nisso. Não sei até onde ele tem disposição de ir nisso. O que ele faria para ele ser reconhecido? Preste atenção. Porque quando o Criador não quer uma coisa, não insiste não, porque você vai só se mostrar. Entenda isso. Se você não está entendendo o não, aí você faz o quê? Ultrapassa os limites. Eles me testaram nisso também. Quiseram saber se eu com conhecimento. Por isso que ele tem que te dar um conhecimento, sabe? Para você achar que sabe. Ele tem que te dar um conhecimento para você achar que sabe e que ele, por ele não estar fazendo, você fazer sozinho. Entendeu isso, né? Bom, e eles me testaram nisso. Com todo o conhecimento que eu recebia dentro da escola, eu era testado se eu saía para fazer, para me aparecer. Para dizendo que você sabe, então você pode se defender. Então apareça. Eu não. Não. Eu entendi que eu tinha que esperar ele, porque é para ele, não é para mim. A diferença é que você tem que sentar e aguardar. Agora, como você vai ficar sentado e aguardando, é que também é uma coisa que você pode escolher. Você pode ir para um lugar de descanso. Deu para você entender? Você pode ir para um lugar onde você vai... uma sala VIP. Você entendeu? Quando você vai viajar para um outro lugar. E aí você tem que aguardar porque está cedo. Não é agora. O voo seu para lá não é agora. Então você tem que aguardar. Então você fica onde? Numa sala VIP. Te leva para uma sala VIP. Por quê? Porque você é reconhecido. E é esse reconhecimento que eles não querem entregar. Mesmo que eles não pudessem fazer nada para me impedir. Você entendeu? Para me impedir, eles não podem fazer. Então o que eles podem fazer? Não dá o que eu quero. Impedir não pode, mas também me associar a você eu não vou fazer. Aí tem muitos alemães que estão tentando fazer isso, porque o meu celular é deles, eles sabem o que eu falo, a polícia tem controle dessa porra toda, me ameaçaram tirar os meus filhos, ainda mesmo aqui no Brasil, fizeram ameaças para mim, me disseram coisas que eu falei com eles, inclusive eu mandei um recado, falei, olha, vocês não sabem com que eu mexo, né, cara? Até hoje vocês não sabem que eu aprendi com vocês aquilo que vocês querem dar para mim. Vocês são doidos, porque aquilo que vocês querem dar para mim é o mesmo que eu posso dar para vocês. Vocês são doidos. Eu aprendi com vocês o que vocês dão para nós. Por que eu não posso dar para você o que você dá para nós? A mesma coisa que você dá para mim, eu dou para você, a morte. Você que sabe. Então, como eu vi que eles não vão me dar, ou não querem me dar, porque já estão atrasados, o que eu espero aqui é alemães. São entidades que reconhecem isso que eu estou falando, porque vocês me deram um telefone para me falar que é de vocês. Passa pelo mundo de vocês, vocês traduzem isso, vocês ficam sabendo na língua de vocês o que eu falo. A polícia tem o controle, quer achar uma brecha para me condenar, para me sacanear, mas sabe que se fizer um escândalozinho a meu respeito, falando qualquer coisa de mim, ele vai me jogar na mídia e vai piorar para ele, porque todo esse conhecimento que eu estou aqui falando para você aqui, que está me ouvindo, em particular, pode ir a público. E não é isso que eu quero. Só que eu não vou fazer. Aí ele também não quer fazer. Então fica um jogo de tentar me esconder, de não deixar que eu apareça, porque ele queria que eu aparecesse sozinho. Mas aí eu teria que fazer um escândalozinho, né? Então, o escândalozinho que eu posso fazer é dar um conhecimento para você se auto-escandalizar, porque você vai ver o poder que vai ser entregue a você de volta. Aí você vai ver que você pode fazer coisas que você não imaginava que podia, alcançar coisas que você não imaginava que poderia. Isso faz com que você mostre quem você é, tem que entender isso. Por quê? Porque é só dar poder para alguém para saber quem ele é. Então, te darei poder para você mostrar quem é você. É isso que eles têm medo, que alguém faça isso no mundo.
Só que como eu sei que tem uma família, hoje, de 144 mil pessoas, é para essas que eu estou dando. O resto que quiser pegar o lugar da família, vai virar um zero. Não deu para entender? Só vai virar um zero. Não vai deixar de existir. Ele só vai virar um dos zeros. Deu para você entender? Então tá ótimo. Faz parte? Faz parte da família. Faz. Compreendeu? Não tá, ninguém aqui está desmerecendo ninguém, ninguém está diminuindo ninguém. Cada um tinha que ir para o seu lugar, mas tem gente que não quer ir para o lugar dele. Ele acha que o lugar dele é no seu. Aí você tem que tirar ele. Infelizmente, você tem que dizer para ele: sai da minha cadeira, sai do meu lugar, sai do meu status que ele criou para mim. Não é você. Então dá licença, por favor, que não é, ele não quer nem destruir você, não quer destruir nada. Ele só quer que cada um volte para o seu lugar, e o seu lugar é o melhor lugar para estar, não quer estar no lugar dos outros. Isso é besteira, isso é estupidez, isso é ignorância. O que me prometeram eu quero, mas é porque é meu. Eu não quero nada dos outros. Se me disseram que além da minha mulher já sabe, minha mulher está doida atrás, está caçando. Tá assim, tá igual lioa atrás de caça. Só por isso que não soltam ela. E eu já vi que não vão soltar ela justamente porque ela vai caçar as 12 alminhas que pertencem a ela, que tem que voltar. Ela vai caçar. Mas para caçar, eles precisam liberar. Para liberar, eles tinham que dar da condição que nós tínhamos até já roubaram, né? Levaram, que foi entregue em prol da vida dela, não tem problema, mas deram outras. E esses estão guardados por eles. Eu não estou nem aí, eu não me preocupo mais com isso, porque eu já vi que se eles não guardarem, não serem guardados. Isso é besteira. Então eu não me preocupo, eu já aprendi isso na Cabala. Então eu já sei que a luta é superior. A luta é entre professores e não entre alunos. É questão de quem fica com o governo dos alunos nessa escola e quem não fica mais. Só isso. O que eu fiquei sabendo, presta atenção que eu vou terminando isso aqui, estou terminando, mas você precisa saber de tudo que pode agora, a meu respeito, que eu já sei. Ficam aqui, como sentimentalização, Alemanha como branca, tá? Como brancos, como o yin yang branco, e os pretos africanos ficam como o yin yang preto, com a consciência branca dentro. E o Brasil? O Brasil fica com a consciência de manter os dois na existência. Ou seja, do Brasil sai o sacerdócio da terra. Entendeu? Pronto. Compreendendo isso, estou esperando, os alemães já estão atrasados. Os africanos eu não sei se tem condição de chegar, cara. Porque os que eu tenho conversado de lá, que é de Angola e tudo, eles têm pouca condição, sabe? Deram pouco subsídio para eles, pouca condição deles saírem. Mas aí entra o sobrenatural, aí entra a cabala. Se ele aprender a fazer, fizer e receber, porque de lá ele traz, sabe o que? Os zanguebetos com eles. Pô, vou amar. E eu estou esperando os zanguebetos para chegar. Então ele tem que vir de lá. Os zanguebetos vêm de lá, que são os guardiões que vão ficar conosco, que vão dançar conosco na noite. Você vai ver eles dançando, eles gostam muito de dançar, adoram música. São do Criador, né, cara? Eles gostam muito do louvor adâmico para o Criador, sabe? Eles gostam demais, gostam de dançar, de ver a gente cantar, gostam de ver a gente tocar. Eles dançam para ele, para ele, tá? E a gente vendo eles dançarem, fica assim, maravilhado com o Criador, com o poder do Criador. Você vai glorificar o Criador com aquilo ali. Você não vai ter medo daquilo ali, você entendeu? Você não vai ter medo daquilo ali, cara. Isso é idiotice religiosa, velho. Aquilo é proteção sua, do Criador para você. Então elas vão dançar ali na sua frente, você vai dançar com elas. Tem umas que eles vão, pelo que eu entendi que eles vão dar, que vão dançar outros ritmos com você, que você vai ficar assim, vai achar lindo, cara. Isso que eu posso dizer para você. Que o sentimento é seu, você que vai sentir lá. Você vai achar lindo estar ali naquele lugar com a verdadeira cabala, lidando com um lado oculto, que seria para você das trevas, porque vai ser na noite, que ele vai dançar na sua presença, mas para ele. Entenda que não é para você, não é para você se sentir, se achar, não. É para ele que está dançando. Então você vai lá vê-los dançar e vai ver músicas que cantam para ele.
Então você vai adorá-lo lá com as entidades que adoram ele. É outro nível, não tem nada a ver com a religião não, que a religião caga lá, que a religião nem lá vai. Só para você ter ideia, eles não aceitam ela lá. E a vibração dela, a frequência dela não é aceita lá. Ela é barrada na porta. Ela não pode entrar. E aí acabou. Tá? É como uma mulher para eles menstruada. Mesmo que ninguém saiba, eles sabem que ela está. Eles veem que ela está. Tá? Por causa da entidade que acompanha ela naqueles períodos. Bom, você entendeu isso? Tá feito. Esse aqui é um pouco do meu conhecimento, para quem quis ouvir, porque você já viu que é longo aí a história, mas é para você entender, me conhecer um pouquinho daquilo que eu posso fazer e que eu vou fazer, porque eu já vi que eles não querem se associar a mim, não querem me dar. Então, como não querem me dar, porque a raça adâmica é a raça minha, é minha raça, eu que tenho que, digamos, entre aspas, muitas aspas, pegar. E o pegar é informar. Por quê? Porque ele tem que vir por conta própria. Ele tem que ser dado pela entidade que formou ele ser quem ele é. Ela é uma preciosidade para ele e ele vai dar ela como ensino, para ensinar, para aprender. Tem muitas raças alienígenas que estão aqui procurando esse ensino, procurando essa consciência sentimental para se entenderem mais ainda, para se elevarem mais ainda na sua própria consciência, de entender o que é ser dual. Ou seja, duplo, duo. Você entendeu? Dois. São dois, não são um. No mínimo dois. No mínimo dois. Então, para estar nessa escola é casal. Beleza? Se tiver filho, fortalece mais ainda o casal. Se nascer um menino, certeza que é casal. Fortalece o casal se for uma menina, mas se for um menino, a certeza que é um casal. Beleza? E a gente vai assumir o ensino seu e depende do quanto você quer desse ensino. Quanto mais próximo você tiver desse ensino, maior será o ensino para você. Depende de você, não depende de mim. O ensino está aqui para você, só para você. Não é para ser vendido, não é para ser comprado, mas necessita, isso eu já percebi, estou questionando isso com eles, é por isso que eu não vou mais esperar nesse sentido, tá? Eu não vou sair para fazer, mas eu também não vou ficar parado e aí não dar. Eu vou dar aquilo que eles não querem que ele receba. Mas eu vou dar assim mesmo. E se ele quiser receber, é só ele pegar, tá ali o conhecimento, que é isso que eu vou fazer, vou gravar. Então ele vai pegar esse ensino e vai saber o que ele pode fazer. Se ele quiser fazer e souber que ele pode fazer, como eu soube que eu podia fazer, porque era para proteger, eu fiz. E acabou. Protegi, estou aqui com a minha família e ninguém vai mais tirar ela daqui, porque a morte me acompanha. A morte, ela é extremamente, é a única mais bem-vinda na minha casa. Quem não for da morte, não tente entrar aqui, porque não vai entender o que eu sou. Beleza? Não vai entender, vai querer me condenar, me culpar, e vai querer fortalecer sua religião, ele vai se fuder. Melhor não entrar, não chegar. Então, eu só quero minha família. E para isso eu vou informar, e é isso que eu vou fazer. Vou fazer um áudio informando o que o Darkla Pesquisa já está fazendo e que nós deveríamos estar fazendo. E, na verdade, eu só não vou fazer com eles porque a consciência não é deles, é minha. Eu não me sujeito à consciência de ninguém que não aprendeu o que eu aprendi e não foi levado aonde eu fui. Beleza? O conhecimento é meu. Eu não vou ceder o meu conhecimento para ele montar a egrégora dele, para depois vender a egrégora dele. E eu tomar no cu com o meu conhecimento que entreguei para ele. Não, não. A egrégora é minha, o conhecimento é meu, fica comigo. Eu me torno responsável por todo mundo que eu ensinar. Então eu vou ensinar. Se ele pegar com irresponsabilidade, ele vai ter que arcar. Sempre simples assim. Eu não vou entregar a minha consciência que eu tenho para ele fazer e zombar. Beleza pura. Deu para entender? Então, é certo que você não deve brincar com a tábua de Ouija. É certo que você não deve brincar com o povo das sombras. É certo que você não deve lidar com entidades da morte sem ser da morte. Ou sem estar morto. Beleza? Pronto. Ponto final. Então, gente, esse sou eu. Prazer, meu nome é Rafael. Esse é o nome que eu recebi. Essa é a minha parte da alma, que é o anjo da cura de Israel. Certo? E eu estou de volta para ensinar para você aquilo que eu aprendi. Recebi meus utensílios, não recebi todos, falta um, mas esse vou receber
quando me entregarem, será entregue por eles, e eu não vou me submeter ao que eles queriam que eu me submetesse para poder receber, porque não precisa disso, tá? Não precisa, eu não quero isso. Está decidido isso com o meu Criador, tá? Isso é com a raça deles lá, que fazem isso, e para saber qual que é a raça deles, eles estão assim, eles são circuncidados. Bom, tá ótimo. Para entrar naquele corpo circuncidado tem que ser da família. Beleza. Só que eu não, tá? Eu não. Eu não entro nessa, meu ensino foi outro. Da mão esquerda, ele não se sujeita a ninguém, tá? E eu mesmo aprisiono meu lado esquerdo. Não é ninguém, não. É eu mesmo que faço o tefilim dele. Como uma serpente que você amarra ela no seu braço esquerdo. Inclusive, quero ter uma tatuagem de uma cobra no braço esquerdo. Já me mostraram tudinho como é que vai ser, como é que tem que ser. Então, beleza. Tá joia? Beleza, gente? Então esse sou eu. Com meu conhecimento trazido de lá para você, serve para você, é o que você quer, é o que você gostaria de aprender. A verdadeira cabala que não é vendida para você, mas é condicionada a você poder receber. Se você pode receber, o que você está fazendo aí? Por que não vem não se reunir? Mas se reunir de verdade, com condição. Se você não tem condição, eu vou te ensinar a ter condição. Você vai, se você conseguir fazer o que eu vou te ensinar no próximo vídeo, na próxima aula, você vai poder ter aquilo que você queria. Mas preste atenção, não é para você ter a riqueza que aquilo dá. É para você chegar na escola que você gostaria de chegar para aprender lá, que é aqui conosco, com os midotados. Eu estou perdendo o meu tempo de um dia que eu poderia estar ensinando pessoalmente pessoas, porque aulas presencial, como eu tive, é outros 500. Aulas assim, à distância, que seria pela internet, ouvindo, é outra coisa. Então você tem que saber que presencialmente a presença vai estar ali com você. Fora a distância, está só os seus. Tá? Não estão os meus professores, a presença dos meus professores não estarão com você. Então você não saberá realmente com quem estará aprendendo, somente com os seus ouvidos e os seus sentimentos você terá percepção, tá? Não com os sentimentos reais que estão aqui te falando. Muita gente perto da gente vai sentir a presença da morte. Já deu para perceber que muitas pessoas se afastaram da gente, porque a presença da morte ela é constante e real com a gente. Então muita gente vai sentir frio, tá? Mas depois ele vai esquentar. Isso a gente garante para você, porque a morte veio devolver, restaurar. Beleza, gente? Olha, esse é um pouco da minha história, do que eu ia falar sobre os alemães, se eles seriam culpados do que está aqui hoje. E sim, são. O Holocausto foi lá, a limpeza foi lá, os sentimentos que deveriam aprender vêm de lá. Então, são os três países, mundos que vão estar no governo direto da consciência, que é o Brasil com Samael, a Alemanha com Vlad, o vampiro, e a África com a terra. A África com a terra, tanto é que ele ficou com muita areia, né? A África com muita areia, porque a areia ficou com a terra. Então a terra fica com os animais, né? A África tem uma variedade de animais, né? Então a África fica com a terra. A Alemanha fica com ar e Samael, que é o sacerdote, fica com o verde do Brasil. Beleza? A nova egrégora está sendo iniciada aqui, com eu te dando o conhecimento que estava oculto de você. Eu vim para fazer isso, eu vou fazer querendo você ou não. Pessoas vão fazer, vão reconectar-se, vão voltar e nós vamos montar essa egrégora de uma maneira, preste bem atenção, que ninguém vai se atrever a desmontar, porque é da morte. Pronto? Entendeu? Quer queira, quer não. É isso que você vai ter que encontrar a partir de agora, porque eu saio para fazer. Tá? Assim que o meu Criador mandar aqueles que têm que vir aqui me buscar,
e me dar aquilo que eu pedi para Ele, para poder começar, eu vou começar. É só Ele me dar. Estou esperando, está atrasado. Você que está me ouvindo, que sabe que deveria estar envolvido, que é você, estou te aguardando. Beleza? É só me procurar. Eu estou aqui, estou na árvore de Natal. Estou exatamente na sua árvore de Natal. Interessante, né? Descobre aí o enigma que eu te falei. Você vai saber onde eu estou.